Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como sempre, esse evangelho suscita, entre alguns que desejam, porque querem fazê-lo, a possibilidade de colocar em questão a figura da mãe de Jesus, como às vezes colocam também em questão a figura proposta aqui dos irmãos, dos parentes de Jesus. Basta para nós saber que se esse evangelho fosse de alguma maneira depreciativo para a mãe de Jesus, na compreensão teológica, a Igreja jamais utilizaria este evangelho para as celebrações da memória de Nossa Senhora, coisa que sempre acontece. Este trecho é narrado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Portanto, é muito provável que se trate de um acontecimento realmente histórico, de que houvesse alguma possível divergência ou incompreensão entre os parentes de Jesus. Mas, mais importante do que isso, talvez seja olhar o contexto em que nós lemos esse trechinho de hoje do Evangelho de São Mateus. Ele é quase continuação do Evangelho que foi lido ontem, no qual os fariseus e mestres da lei pedem a Jesus um sinal. E Jesus chama, no caso esses que pedem o sinal, de uma geração adúltera, uma geração perversa, iníqua. E ele está falando com os fariseus e mestres da lei, portanto, pessoas que são de uma geração considerada como membros do povo de Deus, da raça escolhida. E Jesus, então, para chamar esta geração, de uma geração iníqua, ele fala de um único sinal, cita duas passagens bíblicas, falando dos moradores de Nínive, que tiveram como sinal para a conversão a pregação de Jonas, e a rainha de Sabá, assim chamada, que veio para ouvir a sabedoria de Salomão. Então, como ele diz, a rainha do sul veio para ouvir a sabedoria de Salomão, dizendo: aqui está quem é maior do que Salomão, aqui está quem é maior do que Jonas. Nos 2 casos, Jesus faz referência à conversão, à busca, e não leva em conta que essas pessoas não fazem parte da raça escolhida, do povo de Israel. Nínive, cidade pagã. A rainha do sul nada tinha a ver com o povo de Israel. Então, o povo de Israel, considerado a raça escolhida, a nação santa, e da qual, para se fazer parte, bastava ter a mesma raça, bastava ter o mesmo sangue. E agora, na sequência, embora haja um outro episódio ali, Jesus falando sobre os demônios quando são expulsos, mas logo, praticamente em seguida, vem essa história, para a qual Jesus põe em destaque que o que conta mais agora não é mais a pertença à raça, ao sangue. Minha mãe e meus irmãos não são pura e simplesmente aqueles que são do mesmo sangue, mas são aqueles que fazem a vontade do Pai. E apontando para os discípulos, então, Jesus fala deles como sendo aqueles que fazem a vontade do Pai, seus discípulos. Portanto, ele põe em evidência
que no reino de Deus o que é mais importante não é a pertença à raça, não são os laços de sangue que nos unem a Deus, mas são as nossas opções, a nossa conversão e a nossa busca de Deus. Em outras palavras, o seguimento de Jesus. Mas eu gostaria de colocar em evidência uma especulação. Isso não é exegese. Eu quero especular a respeito de uma pessoa que não aparece, não sabemos quem é exatamente, mas esta pessoa que interpela Jesus. Repito, isso aqui é uma especulação. Não se trata de uma teologia propriamente, é uma reflexão a partir de uma observação de algum detalhe do texto em si. Então, enquanto Jesus estava falando às multidões, Jesus estava ocupado, falando às multidões. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficaram do lado de fora. Aparentemente, segundo o Evangelho de São Mateus, eles não interferem. Nos de Lucas, de Marcos, o contexto é um pouquinho diferente, mas aqui eles não interferem, ficam lá fora. Quem atrapalha Jesus quando ele estava falando com as multidões foi alguém, não sabemos quem. E ele então interrompe a fala de Jesus às multidões para dizer: tua mãe e teus irmãos estão aí, como se dissesse para ele: para de falar que tem gente aí te procurando. Como se a presença dos parentes de Jesus fosse mais importante do que a sua pregação naquele momento. E o Evangelho diz que Jesus perguntou àquele que tinha falado, a esta pessoa: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então eu especulo sobre esta pessoa, sobre a atitude desta pessoa. Aquela que parece que não está contente, parece que não está satisfeita com a pregação de Jesus às multidões, nem com os discípulos ouvindo e dando atenção para ele, mas como alguém que parece que procura um pretexto para atrapalhar Jesus no seu caminho, na sua escolha. E Jesus não se deixa interromper, não se deixa levar por essa interrupção desta pessoa. Dá a entender que Jesus, como que diz, depois eu vejo, agora estou ocupado, agora estou pregando às multidões. Será que a nossa atitude diante de Jesus é alguma vez interpor a sua palavra, porque talvez seja incômoda, não seja tão agradável, algum detalhe que possa ser um pretexto, uma desculpa para não ouvir Jesus? Ou para não deixar que Jesus fale ou continue falando às multidões? Ou para não deixar que Jesus continue falando a nós e nos interpelando? Será que a gente é capaz de atrapalhar a palavra de Jesus? Isso me recorda uma atitude que às vezes eu vejo acontecer quando alguém está fazendo uma aula, por exemplo, dando uma palestra, de repente chega alguém, em vez da pessoa entrar quieta para não atrapalhar, entra, bom dia, com licença, e atrapalha aquilo que está sendo feito, né? Parece que essa pessoa fez mais ou menos isso aqui. Será que a nossa atitude diante da palavra de Jesus também não pode ser parecida com essa? Neste caso, Jesus não se deixa interromper por esse tipo de obstáculo, por esse tipo de interrupção. Mas Jesus sabe muito bem que o mais importante é que a sua palavra seja anunciada às multidões e aos seus discípulos. Rezemos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.